O Vitória voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, o Ceará segue invicto a 20 jogos dentro de casa, ninguém ganha o Vozão. E o Fluminense de Renato Gaúcho, hein, meu irmão, atropelando geral. Vamos ver como é que tá a situação dos 20 clubes da Série A nesse iniciozinho. Vamos ver as surpresas negativas, muitos times aí fazendo menos do que podem, e as surpresas positivas também. É o prisma da rodada 4 da Série A, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Se inscreva no canal se você não está inscrito, e para os meus inscritos no canal, meu irmão, seja membro Torcedorismo, vem coisa grande por aí. Tem aqui embaixo uma caixinha escrita assim, seja membro. Cara, eu consegui falar com o YouTube para baixar os preços desse clube de membros, estava muito caro, consegui baixar. Aí você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, vai poder fazer live comigo e vem coisa muito grande por aí também, tá? Quanto mais membros se inscreverem no canal, maiores vão ser as coisas que eu vou conseguir retornar para vocês, né? Então, quando a gente atingir 70 membros no canal, eu vou começar a distribuir uma camisa por mês, né? Vamos ver qual membro vai ganhar por mês. Mas vai ser uma camisa por mês entre os membros. Todo mês eu vou distribuir uma camisa oficial do time do vencedor ali, né? Então, cola aqui embaixo, seja membro, porque tá baratinho. Hoje a gente vai falar da rodada 4 do Campeonato Brasileiro da Série A, meu irmão. Muita coisa doida aconteceu, muitos técnicos sendo demitidos, as surpresas negativas e positivas. A gente vai avaliar a situação de todos os times, tá? Estamos já passando da reta inicial, mas ainda estamos, né? Muita coisa no começo ainda, times trocando de técnico. Vamos ver como é que foram os jogos dessa rodada, né? Atlético Mineiro tomou-lhe uma sacolada do Santos, tá? São 4 jogos no Brasileiro, 4 jogos sem vencer do Galo, fez o seu pior jogo no ano, tá? Incluindo o Campeonato Estadual. Foi dominado pelo Santos na Vila Belmiro, muito longe de jogar um bom futebol dessa vez. Com o Arana lesionado, Caio Paulista ganhou a vaga. Não sei como é que Caio Paulista consegue jogar em Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Galo. Oxi, que empresário bom de Caio Paulista, né? O melhor jogador do Atlético que se salvou foi Rubens, nota 7.3 no SofaScore, 16% aqui no Prisma. O Galo não começa bem esse Brasileirão. O Bahia também, outro início bastante decepcionante, assim como o Galo, cara. Tomou um 3-0 do Cruzeiro, mas esse aqui também foi o pior jogo do Bahia nessa temporada, cara. O time completamente perdido no seu meio de campo, sem criatividade, sem combatividade. A marcação por zona que o time faz geralmente toda bagunçada, os jogadores perdidos, não se comunicando. Cara, o Bahia não venceu ninguém nesse Brasileirão ainda, tá? E está na zona do rebaixamento. Quem se salvou foi Jean Lucas com nota 7.3 no SofaScore, 25% pro Bahia aqui no nosso Prisma. O Botafogo, rapaziada, também tá decepcionando levemente nesse início, né? Empatou em casa com o Botafogo. Mas é mais a defesa do Botafogo, que tá muito mal. Um buraco na zaga, o time tá sentindo falta ali do Bastos, o Jair. Apesar de ser um bom zagueiro, não tá conseguindo entender essa marcação que o Renato Paiva tá pedindo. Cara, as bolas alçadas na área do Botafogo toda hora encontram um adversário livre pra finalizar, né? Então, o Botafogo teve esse porém, mas o ataque do Botafogo tá funcionando muito bem, né? O time pressionou o São Paulo de um jeito absurdo no segundo tempo, até mereceu vencer esse jogo. O segundo tempo foi um massacre. Teve ali uma coisa inacreditável, que foi um pênalti retirado pelo VAR. Assim, foi pênalti, e o VAR entrou para retirar um pênalti que o juiz marcou em campo. Então, assim, completamente sem noção essa arbitragem no Brasil, né? Nas primeiras rodadas o VAR não intervia, agora intervém. Então, assim, não tem critério, nem um critério linear no campeonato, né? O Botafogo foi prejudicado com essa retirada aí de pênalti pelo VAR. E Savarino, meu irmão, jogou muita bola, fez um golaço, deu uma assistência, foi o melhor jogador com nota 8.6. Botafogo tá aí com 41% no nosso Prisma. O Bragantino embalou a segunda vitória seguida, dessa vez ali contra um Sport muito desfalcado, né? Fez um primeiro tempo equilibrado, no segundo tempo, já com o gol à frente no placar, o Bragantino sobreviveu, segurou a pressão. Tá muito confiante esse time agora, né? Juninho Capixaba, o rei do Cartola, foi o grande jogador do Bragantino com nota 8.2. O Braga tá com 58% no nosso Prisma. O Vozão abriu a rodada com um show da sua torcida e mais um show dentro de casa. O Vozão dentro de casa é absurdo, meu irmão. Não tem como. Ninguém vence o Ceará há 20 jogos dentro de casa desde o ano passado. Seja no Presidente Vargas ou no Castelão, ninguém vence do Ceará, e o Vasco foi mais uma vítima. Pedro Raul aplicou 2 vezes a lei do ex pra cima do Vasco, tá numa fase espetacular. O Vozão mereceu muito vencer esse jogo, sofreu mais do que deveria na reta final, e Pedro Raul com nota 9 é o craque do Vozão nessa rodada aí, 58% aí
pro Vozão nessa rodada no nosso Prisma. O Corinthians, rapaziada, a realidade bateu na porta do Corinthians, né? O time praticamente não contratou ninguém nessa temporada. Sem o Garro, o meio de campo do Corinthians não funciona, o time não joga. O Memphis tá meio desanimado, parece, né? Parece que o Memphis tá meio bolado de jogar, ele tá meio que sem ânimo mesmo, parece até que às vezes ele tá andando em campo, né? O Corinthians foi muito pouco competitivo diante do Fluminense, não conseguiu criar muitas ações de jogo, dá muito espaço para finalizações de longa distância ali na frente da sua área. Perdeu em casa depois de, meu irmão, quase um ano sem perder. A última derrota tinha sido pro Botafogo em junho do ano passado. O segundo tempo foi dominado pelo Fluminense e Ramon Dias foi demitido. Pra falar brevemente sobre isso, cara, que bagulho surreal, meu irmão. Ramon Dias demitido. Acabou que 2 semanas atrás o cara foi campeão, sei lá, um mês atrás. O cara foi campeão paulista. O Corinthians era o melhor time do Brasil. Foi o melhor time do Campeonato Paulista, que é um dos mais fortes do Brasil. É o mais forte do Brasil. Que o cara arrancou de um jeito absurdo com o Corinthians da zona do rebaixamento pra ir pra Libertadores. E assim, demitiram o cara, né? Estão falando em Dorival Júnior aí. E o grande jogador de Corinthians foi Ranieri, com nota 7.2 e 33% pro Timão, que não começa bem nessa temporada. Cruzeiro deu aí o seu maior atropelo nessa temporada, tá? Melhor exibição do Cruzeiro na temporada, dominou o jogo todo. Precisamos falar sobre Caio Jorge, fez 2 gols e foi o melhor desse jogo diante do Bahia, 3-0, apesar dele ter perdido o pênalti, meteu 2 gols, nota 8.6. E a Raposa tá com 58%, subiu bastante na tabela. O Flamengo, meu irmão, foi o grande destaque assim ofensivo da rodada, né? Meteu um 6-0 no Juventude. Que atropelo. O time do Flamengo tá leve, né? Pedro entrou, no finalzinho fez 2 gols ali, né? O cara tá voltando, esse time do Flamengo. Eu tô falando aqui, o ataque é ruim, mas com o Pedro voltando, esse time vai pra outro nível. A Arrascaeta tá jogando demais agora. Bruno Henrique jogar esse jogo é lamentável, né, Flamengo? Pelo amor de Deus, né? Vamos ter um pouco de noção aí, né? É o líder do campeonato, Flamengo segue dessa forma, Arrascaeta com 9.2, 1 gol, 2 assistências nessa rodada, é o craque do Mengão, 83% aí no Prisma. O Fluminense, meu Flusão, cara, meu grande time finalmente tá me dando tranquilidade nesta temporada. Eu lancei até um vídeo ontem sobre o Fluminense, né, analisando exatamente taticamente o que mudou, mas para falar rapidamente sobre esse Fluminense, cara, são pequenos detalhes, né? O principal deles foi a coragem. Para esse Fluminense tá aí com 3 vitórias seguidas no campeonato, 3º lugar. Se você quiser entender a tática de Renato Gaúcho, vai nesse vídeo que tá aqui no card, tá? O Fluminense tá 100% com Renato Gaúcho e o craque do Flusão foi René, com nota 8.7, meteu um golaço de direita, ele sendo canhoto. Fluminense com 75%. Bola dourada pro Fluminense no Prisma. O Fortaleza, o Lion, meu irmão, perdeu diante do Vitória. Nos últimos 10 jogos, o Fortaleza venceu só 2. Mostrou uma mínima evolução nesse jogo aí contra o Vitória, mas ainda não é o suficiente. Postura apática, torcida pressionando demais ali. O Davi Luiz tomou um esporro no aeroporto. Cara, o Fortaleza tá preocupando, tá? Diogo Barbosa, que fez o gol, foi o craque com 7.6. E o Lion tá com 41% no Prisma, né? O Juventude, 100% em casa, mas não precisa fazer essa vergonha fora de casa, né, Juventude? Pelo amor de Deus, vamos pelo menos jogar o jogo. Foi o pior jogo que eu vi dos times da Série A nessa temporada, esse 6-0, tá? Só o Batalla se salvou minimamente, foi 6.6 o craque do Juventude, que fez um jogo assim ali pra se lembrar, não é pra se esquecer não, é pra se lembrar pra não repetir. 50% pro Juventude aqui, venceu os 2 em casa, perdeu os 2 fora. O Grêmio, mais um técnico demitido, que jogo nojento do Grêmio, cara. Perdeu de 4-1 pro Mirassol. O Quinteiro já foi demitido. A diretoria do Grêmio tá completamente perdida entre Mano Menezes e Diniz. Parece que o Mano Menezes vai vir pro Grêmio. E assim, o Grêmio tá fazendo aquela cartilha, tá anotando a cartilha do rebaixamento, né? Demitir técnico cedo, contratar Mano Menezes, jogos muito abaixo do seu padrão, contratações duvidosas. Dos times grandes, o Grêmio hoje é o time que mais preocupa na situação de rebaixamento, né? O Bright White fez o gol, recebeu nota 8. O Grêmio tá com só 25% aqui no nosso Prisma. O Inter perdeu um jogo direto em casa pro Palmeiras, né? É outro time que tá decepcionando. Não fez um bom jogo, mas o Inter foi garfado. É inacreditável o Richard Rios não ter sido expulso no lance do pênalti. Eu vou deixar um print aí que dá pra ver minimamente. O cara deu uma voadora, pô. O Richard Rios deu uma voadora. E o VAR não chamou, o juiz não marcou. É inacreditável, né? A trava do Richard Rios tem só 15 centímetros de alumínio no pescoço do cara, mas isso não é pênalti não, tá? Agora o Inter tem um Grenal pela frente. Tá decepcionando nesse início, assim, em pontuação, mas em atuações não, tá? O Vitão, que pra mim deveria estar na seleção no lugar de Léo Ortiz, por exemplo, foi o craque com nota 7.4 e 41% aqui no Prisma. Mirassol, tô falando que o Mirassol
não vai ser baba nesse campeonato. Eu falei aqui todas as rodadas, Mirassol tá jogando bem todos os jogos e agora conseguiu sua primeira vitória histórica na Série A. Passou o carro no Grêmio, que é um adversário direto pela permanência na Série A, tá? Vitória histórica. E Reinaldo, ex-Grêmio, foi o craque com nota 8.6, fez o gol, comemorou zoando lá. Reinaldo tá aí com 40%, o Mirassol tá aí com 41% no nosso Prisma. O Palmeiras é moldado para Campeonato Brasileiro, né, cara? É impressionante. Palmeiras jogou ali para sobreviver o jogo inteirinho, meu irmão. Defensivamente, aguentou pressão, achou o gol, foi eficaz e venceu. É um time muito cascudo, o Palmeiras sabe o que faz. É o time do Abel em pontos corridos, né? Facundo Torres fez o gol da vitória, 7.3 para ele e 83% pro Palmeiras na vice-liderança. Tá empatado em pontos com o Flamengo ali, né? Cada um com 10. O Santos finalmente venceu. César Sampaio fez o Santos praticar o seu melhor futebol no ano, né? Foi só o Caixinha sair que o time do Santos jogou muito contra o Galo. Foi dominante, compacto, muito confiante também. Pena que o Neymar se machucou mais uma vez. O Santos tá errando nesse planejamento de Neymar. Não era pro Neymar ser titular. Tão forçando o cara. Péssimo planejamento do Santos e do Neymar, né? Que aceitou também. Zé Ivaldo, 8.1, fez o gol e é o craque do Santos, que tá com 33% no nosso Prisma. O São Paulo, 4 jogos, 4 empates, fez um bom primeiro tempo e depois se apequinou no segundo tempo contra o Botafogo no Engenhão, tá? O resultado em si, empate fora de casa contra o Botafogo, é bom. Mas o São Paulo, meu irmão, botou todos os jogadores dentro da área no segundo tempo. O Rafael salvou o time em diversas oportunidades, agarrou muito, salvou o time da derrota. O Ferreirinha tá jogando muito, alô, craque Neto, hein? Tu vai ter que apresentar o programa de sunga mesmo, que o cara fez outro gol, deu uma assistência, nota 8.6. São Paulo com 4 empates, 33%. O Sport, cara, lamentável o que fizeram com o Sport nesse início de campeonato, tá? Muitos desfalques pra esse jogo contra o Bragantino, mas não é desculpa pra perder esse jogo não, tá? Campeonato Brasileiro é isso. São jogos difíceis em todas as rodadas. O Sport pressionou muito, principalmente no segundo tempo, mas não tinha nenhum centroavante, né? Sabia que ia ser difícil fazer gol dessa forma. O Sport foi muito prejudicado pela arbitragem nas 3 primeiras rodadas. A torcida tem que entender isso. Quem sou eu pra falar o que a torcida do Sport tem que entender, né? Mas bota um pouco a mão na consciência. O time foi muito prejudicado, não jogou mal, não jogou pra ser o lanterna do campeonato, tá? Não vai ser bom demitir agora o Pepa. Vai ser pior. O time vai ficar à deriva, o time tá na lanterna, tá jogando direitinho. Apoia o time que ele vai crescer de produção. Tecnicamente ele tem jogado bem. É o lanterna sem jogar o pior futebol, né? Kaique França fez 6 defesas, nota 8. Foi o craque. E o Sport tá com 8% no nosso Prisma, né? O Vasco, meu irmão. Time muito limitado, né? É limitado até dizer chega esse time do Vasco. Vai sofrer até o final nessa briga pela permanência. Mas tá fazendo de São Januário a sua força, né? Coisa que o Vasco tinha dificuldade nas temporadas passadas. Tá vencendo em casa, tá perdendo fora. Se continuar assim, deve ter um ano tranquilo. E adivinha quem é o craque? O Verratti, né? Fez o gol de quê? De cabeça, meu irmão. 7.2 pra ele e 50% no Prisma pro Vasco. E o Vitória, rapaziada. A torcida do Leão tá feliz demais. Falando muito lá no meu Instagram. Eram 7 jogos sem vencer e venceu o Fortaleza mais uma vez na temporada. Já merecia ter vencido o Atlético Mineiro, né? Vamos falar a real. O time manteve essa evolução, vem evoluindo ao longo desse Campeonato Brasileiro. A defesa que ainda precisa melhorar, mas o ataque já está bem... Consertou o ataque, né? O ataque tá certinho ali, o Carpini já consertou. O Mateuzinho joga muita bola, meu Deus do céu. Ele tá jogando muito nesse campeonato. Vitória venceu, saiu da zona do rebaixamento. Bahia, empurrou o Bahia. Mateuzinho foi o craque com 7.5, fez o gol da vitória. O Vitória tá com 33%. Queria agradecer todo mundo que me marcou lá no Instagram, hein, rapaziada. Repostei todo mundo lá no Instagram oficial do Torcedorismo. Então, muito obrigado. Geral que não sabe da nossa tradição, quem for ao estádio, marca o Torcedorismo no Instagram, que a gente reposta todo mundo nos stories. A tabela do Prisma nessa 4ª rodada está aí na sua tela. O campeão é o Flamengo, líder com 83%, atropelou o Juventude. E, meu irmão, vai brigar pelo título até o final, né? O destaque positivo foi difícil, né? Pensei no Vitória, pensei no Ceará, pensei no Fluminense, mas tem que ser o Cruzeiro, tá? Porque Leonardo Jardim foi muito corajoso, bancando o Gabigol e Dudu, e o time correspondeu. Caio Jorge, meu irmão, já era, tá? Caio Jorge é titular desse time, que tá jogando muita bola. Então, atropelou o Bahia e também pela coragem do seu treinador de bancar os medalhões. O destaque negativo é o Grêmio. Tu não pode fazer um planejamento ridículo desses e tomar de 4-1, com todo respeito ao Mirassol. Tu não pode tomar de 4-1 pro Mirassol, o caçulinha da Série A. Então assim, demitiram o Quinteiros, sabiam que era uma aposta o Quinteiros,
Continuaram com ele pro Brasileiro, já demitiram, então pensando em Mano Menezes, que é pior que ele, né? Então o Grêmio me preocupa demais. O grande jogador da rodada foi a Arrascaeta aí, com nota 9.2, recebeu a maior nota, é o craque desta rodada. E a pergunta final do Prisma pra quem tá no finalzinho aqui comigo, pra eu saber que você tá no final, é parceiro, meu irmão. Qual time grande vai cair nesse ano? Meu irmão, pura e simples a pergunta, não pipoca, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. Vamos ter live daqui a pouquinho, tá? Então ativa o sininho aí pra participar da live comigo. Até lá, tamo junto, valeu e falou!